E Tudo aí, jóia? Fábio, tudo E aí, bem, João? cara? Primeira? Tava vendo lá a live, você viu que do ponto de vista clínico, aquilo ali é meio absurdo, né? Aí agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Vou deixar você falar bastante. Eu já sei que você já chegou com o pé na porta, né? Eu lembro que o nome da live você queria colocar. Aí eu falei, não, medos, né? Vou pegar mais leve aí, né? Tudo mais. Como é que estão as coisas? Tá Tudo tudo certo, certinho? A graças esposa a também tá Deus. A bem? correria de sempre. Que bom, que bom. Manda um abração pra ela aí. Tô devendo um É, almoço, um jantar pra vamos vocês, né? sim. Você tem que vir pra São E Paulo também aí. estou aguardando aqui da Polícia Penal, né? Hoje tivemos concurso, né? Polícia Penal de Pernambuco, né? Não sei se a prova foi Uhum. boa. Foi boa, né? Foi boa. Direito, pelo que eu vi, assim, não tinha, pelo menos não tinha questão para ser anulada, assim. Questões diretas. Mandaram bem, cara. Eles fizeram o edital bem assim, Aham. bem distribuído. Uma prova direta, assim, prestigiou aquele cara que tem uma boa visão do direito. Prestigiou muito o aluno da DSO também. Foi bom pra caramba pra mim. Ué, Boa. felizaço, né? Mas tem sido assim, reiterado. Né? Uma prova atrás da outra, a gente conseguindo cravar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não é pra jabá Agora, que a gente tá vale, fazendo aqui essa live, vale né? Fala salientar, um viu? pouquinho Vale aí. salientar que eu Ah, sou aluno do DSO, viu? Agora, ainda não assisti uma aula. eu tô sabendo, Acho que né? eu sou o pior aluno. Ah, até parece, cara, é um monstro aí, né? Ainda bem que ele não inventou de dar aula de direito penal, porque ele me clipiçar completamente aí, né? Gente boa demais. Fala um pouquinho aí, vamos falar desse, porque é bizarro, cara. Eu nunca tinha visto na minha vida, você que tem mais conhecimento que eu, de ser um edital que não autorizava você ter problema de vista e ser Uhum. corrigido por óculos, né? O que tá acontecendo aí? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A galera tá falando de precedentes no Sim, próprio TJ Goiás, se você sim. já tá sabendo disso, né? Qual que é o teu parecer? E também, né, tranquiliza o aluno, porque eu acho que o que ele precisa agora é Uhum. estudar, né, bicho? Não adianta ele pensar no exame de Uhum. vista se ele ainda nem passou na prova, né? Negado começa a se estressar muito antes da hora, né? Mas conta aí um pouquinho o que você achou disso aí, qual que do ponto de vista jurídico, se isso tem sido comum, se dá para reverter isso administrativamente, se vai ter que ir para o Então, judicial. assim, de certa forma, já até esperava que isso acontecesse, porque essa, esse anexo 3 aí do edital, né, que trata sobre as doenças incapacitantes, é uma portaria da própria Polícia Militar. Então, assim, é como se fosse uma vinculação já. Inclusive, nos editais anteriores, eu não sei se o último concurso foi em 2017 ou foi 2016, né? A gente também teve esses mesmos problemas, né? Não, Ah, então não é problema não. novo, não? E justamente porque, se não me falha a memória, deixa eu até colocar aqui, porque eu deixei aberto aqui o anexo, essa portaria, se não me falha a memória, é de 2016. Exatamente. Era uma portaria de 2016. Eu vou deixar você falando aqui rapidinho, eu só vou pegar o Vai? controle do ar, que meus peixes estão morrendo de frio aqui. Então, assim, de certa forma, a Rapidinho. gente já assim aguardava que isso fosse acontecer. E até, né, eu não sei qual é a opinião aí de Juliano, mas eu até acredito que isso não vai, não é querendo ser muito pessimista, apesar de que eu sou, né? Assim, eu tento levar a vida, não esperar muitas coisas boas acontecerem, né? E principalmente quando se diz respeito a concurso público, né? Concurso A gente público, sempre bancas, aguarda né? o pior, né? E eu acho que isso é interessante, essa Tem que ser. postura. Eu acho que não vai ter modificação, justamente por se tratar de uma portaria. Eu acredito que não vai ter essa modificação. Agora, Não sabia. recurso administrativo, né? Aí onde está? No recurso administrativo, eu sempre digo ao pessoal, vocês precisam ter dois acompanhamentos. Claro, aquele candidato que realmente está compromissado com o concurso. Chegou nesse momento, ele tem que ter um acompanhamento específico aí de um oftalmo, claro, com certeza, até para ter um relatório médico bem mais minucioso, bem mais detalhista, mas também ter um acompanhamento jurídico, né? Por quê? Porque, veja só, O né? que a gente fez nessa live, Exatamente. né? E assim, eu fiquei Exatamente muito para feliz isso, quando né? você falou que ia colocar a doutora. Só me esqueci o nome dela agora. A, hã? A Shaira, Chaira. Shaira, Então, por quê? Shaira. Porque a gente, nesse momento, né, nessa fase do concurso, a gente precisa de pessoas, né, que sejam especialistas na área. O candidato chega para a gente, quer que a gente seja o salvador do mundo. E eu digo, ó, isso aqui.
Né, ele quer que a gente Cara, lê laudo. Dá uma lida nesse laudo, médico. é, Ei, meu amigo, e a desculpa, gente né? não pode trazer, Não né? dá. Claro que com o acompanhamento diário que a gente faz com os casos jurídicos, né? A gente vai ter ali uma noção do que vai acontecer. Mas, assim, é uma opinião de um médico especialista. E no recurso administrativo, isso já tem que ser colocado de forma muito pertinente. E por que eu também falo sobre o acompanhamento jurídico? Porque, veja só, às vezes a pessoa, o médico, ele não tem noção de que isso também será analisado por um juiz, que também, assim como nós, não sabe de absolutamente nada sobre essas questões médicas. Então, ele vai analisar o quê? Documentos. E é necessário, né, que esses documentos sejam muito claros no sentido de evidenciar se aquela doença incapacitante prevista no edital realmente inabilita o candidato. Então, os dizeres, né, como deve ser formatado esse relatório médico, também é importante que haja esse acompanhamento jurídico para que a gente possa ser bem enfático nisso numa eventual ação judicial. Vou falar uma coisa, assim, né? Eu falo de quem opera do lado do Estado. Cara, quando você pega uma petição que você não entende nem o que o cara tá falando, você já tem má Exato. vontade. É, você tem que, por isso que isso é interessante. Você tem que ter alguém especialista que vai falar o que é e um acompanhamento jurídico para saber como isso vai ser melhor Uhum. apresentado ao juiz, né? Exatamente isso que você vai Exatamente. Por isso que a ter. fase do recurso administrativo ela é muito pertinente. Claro que a junta médica das polícias, né, por exemplo, como é o caso aqui da Polícia Militar de Goiás, o que é que vai fazer? Cara, é o seguinte, é que a gente chama de cara crachá. Essa doença incapacitante, tchau, Tem, não acabou. tem, Eles não tchau. vão, Tem, não né? tem, tchau. O pessoal ainda tem aquela não, expectativa de que, não, se deferir para um, vai deferir para todo mundo. Então não existe isso. Então eles vão analisar o que está no edital, o que está na portaria e acabou. E acabou. Agora, isso quer dizer que essa eliminação ela não pode ser discutida? Pode sim ser discutida no judiciário, mas aí já é outra coisa. Agora, o que a junta médica vai fazer é só essa análise. E às vezes faz uma análise muito assim que nos deixa assim com os nervos à flor da pele, né? Porque os caras fazem o seguinte: qual foi a eliminação? Qual foi a justificativa? Ah, o candidato se enquadra no item 10.15 do anexo 3 do edital. Pronto. Ou seja, como é que isso não é uma justificativa adequada, né? Você simplesmente mencionar qual foi o item do edital e pronto. Não, tem que ser uma análise médica. Ele tem que pormenorizar, justificar o porquê com os próprios dados dos laudos que foram apresentados, inclusive dos médicos especialistas que foram juntados, por exemplo, no recurso administrativo, e não só simplesmente dizer, o item tal do edital ficou caracterizado e pronto. Inclusive, no judiciário, né, isso é causa de anulação, né, do próprio ato administrativo, né, ausência de fundamentação adequada. O pessoal levantou aqui a lebre de que o TJ Goiás tem uma jurisprudência falando que o uso de Sim. óculos não é incapacitante. Isso É, daí é um bom precedente, então, isso, por exemplo, uma exatamente. ação Mas veja judicial. só, né, quando a gente fala assim, existe uma decisão ou existem decisões, isso também não quer dizer muita coisa, né? Porque a gente sabe que as coisas mudam, né? A formatação do tribunal muda, mas a gente já tem vários precedentes, inclusive do Tribunal de Justiça de Goiás, de que, veja só, se a acuidade visual ela pode ser corrigível, né? Seja do ponto de vista cirúrgico, ou de lente de contato, ou de óculos, né? Então, cara, não tem nem muito o que dizer. É uma coisa tão simples. Isso aqui não é só o Tribunal de Goiás que decide dessa forma. Os tribunais do nosso país decidem dessa forma. Porque, veja só, qual é a finalidade? Vamos pensar aqui, qual é a finalidade do exame médico? É simplesmente selecionar super-homens, Batmans Não, não é. É. Selecionar alguém que não vai dar problema de ser aposentado Exato, cedo e também não vai conseguir, um exato. policial agir Ou certo, seja, né? boa Tipo, enxergar. saúde. E se o cara, assim, pode ter problemas futuros, né? De doenças, assim, que podem incapacitar até de uma aposentadoria por invalidez. Mas veja só, até essa questão
de futuro, né, é um futuro incerto, né? Se a pessoa realmente no futuro vai ter ou desenvolver no exercício da função algum tipo de doença assim incapacitante que pode levar, por exemplo, para uma aposentadoria por invalidez precoce. Né? Então, por isso que tem que ser fundamentado o ato de eliminação e não simplesmente o enquadramento genérico do edital. Então, assim, os nossos tribunais, inclusive o de Goiás, têm o seguinte, olha, é corrigível? Acabou. Então, se você pode usar, ó, tudo bem. Senão a gente estava aqui eliminado, né? Eu tenho um astigmatismo, você, Não, eu não exato. seria delegado E é hoje, né? isso que assim, nos causa até um certo espanto, né? Espanto, né? Como é que pode, né? O cara Quantos não pode ser delegado, não pode policiais ser militares do policial estado de militar, Goiás né? utilizam óculos? Usam óculos, né? A Shaira falou que 1/3 da população mundial tem problema de Ou vista. seja, Não, tipo, se elimina. Teve alguém que mandou uma dúvida aqui falando de mandado de segurança. Galera, não cabe mandado de segurança para exame médico, porque tem que ter dilação probatória, né? Tudo que tem que ter dilação probatória não se resolve com mandado de é muito segurança, arriscado. tá? Eu acho que eu tenho. Não, ué, a chance de você tomar uma. Como é que é? Uma conhecer de mérito, né? No Sim, caso, o cara exato, já nem conhece a ação, mandado exato. de segurança ele já nem olha, já Assim, rejeita a própria por decisão, vai exemplo, só gastar dinheiro. E eu falo, isso aí mostra que tem que ter sim, a sim. necessidade de ter uma orientação jurídica, tá? Não adianta, assim, às vezes você vai fazer. E eu te falo, vai ter gente ainda que vai te falar que é para fazer isso, O né? pessoal já Ah, chega entrei. com o diagnóstico, né? Complicado. E eu acho engraçado, porque assim, eu entendo, né? E eu tento entender o outro lado, né? Às vezes o concurseiro, ele está estudando todos os dias, né? Direito e tal, então ele se sente um pouco mais familiarizado. E ele acaba tendo aquela impressão de que ele conhece o que é a prática. E a gente sabe que entre a teoria e a prática existe um abismo, né, absurdo, né? Por exemplo, ninguém vai chegar para a doutora, né, Shaira, né, e já trazer um diagnóstico, mas assim, né, às vezes para o advogado o cara já chega, ó, tem que fazer um mandado de segurança, tem que ser assim, tem que ser assado, e cara, vai com calma que não é assim não. Não, tipo assim, o cara já chega com tudo que você tem que fazer. Não, o que você quer estar com a ação? Fazer Tem isso, fazer concurseiro aquilo, que já tal, não sei o chega quê. com um Engraçado. modelo, né, e já pedindo desconto. Não, eu já fiz aqui o mandado de segurança. Vai com calma. Não, é desse jeito, né? Até assim, isso aí eu acho que você pode até falar. Galera, tem coisas que são objetivas, né? Dá pra entrar com mandado de segurança com. Acabou de ler aqui, né? Eu tenho a idade acima. Pô, galera, tá na lei, tem lá, idade máxima. Se tem idade máxima, não tem o que fazer, cara. Muito menos mandado de segurança, né? Tipo assim, aí eu não sei como é que é Flávio, você já entrou com a ação com limite de idade. Pelo menos para mim, se a lei é clara da idade, é um dado objetivo ali, É, né? Não tem nem o que discutir. Não sei se você já pegou ação de gente que já tentou entrar com idade superior. Eu entendo que eu ainda perde, né? Eu não vou, sei, pode falar besteira. eu ainda Mas eu vou imagino analisar que perde. direitinho esse edital, né? Porque assim, como são vários, cada estatuto às vezes tem as suas peculiaridades, né? Não, mas eu, tipo assim, quando você tem. Tá, mas, por exemplo, se tem uma lei Sim. do Estado dizendo a idade, pelo menos daí o Uhum, STF diz que é é. constitucional essa limitação, né? Eu digo De porque idade, aqui nos gênero. requisitos do edital, ele coloca assim, tem idade mínima de 38 anos na posse e máxima de 30 anos de idade na data de publicação deste edital. Aí eu acho que isso aqui é um problema, essa questão. Porque pode Isso, demorar, né? O prazo lá da prova até se tomar. Não, mas assim, do edital, sim, acima de 30 não, aí anos, você já realmente viu é alguém mais fazendo. complicado. Mas assim, assim, para não falar besteira, mas eu acho que não há essa previsão na lei, no estatuto, sobre esses 30 anos ser verificado na data de publicação do edital. Porque a jurisprudência do Supremo, Tem isso, que ser igual à lei, né? Então é o que o jurisprudente. exato. Se tá na lei, pode e tal. Mas se não tá Porque na lei, aí eu você digo entra, isso né, porque a nessa brecha jurisprudência de do Supremo é vácuo, que né? a idade deve ser verificada no ato de posse. No caso aqui, por exemplo, na matrícula do curso de formação. E a matrícula do curso de formação é um evento incerto, apesar de ter um cronograma, mas ninguém sabe realmente quando vai acontecer. Aí imagine o candidato, por exemplo, com Entendi. 29 anos. Não entendi. Não entendi. Aí você tá certinho nesse aspecto. Aí você consegue Isso. trabalhar essa zona de incerteza.
Mas, por exemplo, se um dado objetivo, né? Vamos lá, na posse, não pode ter mais de. É porque, sabe o que é? É porque é ruim, porque exatamente para essa imprecisão, eu acho que a banca ela coloca o seguinte, ela já deixa você, quanto mais cedo ela faz o limite, por exemplo. Porque pelo menos eu entendo, pelo menos é certeza que é melhor para o candidato. Quando ela utiliza como data de publicação, Uhum, ela pega mais gente. Então o cara pode tomar posse bem mais exato. velho que não teria problema. O importante é o marco inicial. Agora vamos supor se ele pega o marco inicial, que seria a melhor das opções possíveis, que é a hora que sai o edital. Isso a previsão é Uhum, boa, na realidade, não é ruim, é o contrário, o Flávio. Porque se é da hora que sair publicado o edital, vai olhar a data agora, é o momento que ele vai estar mais uhum. novo durante toda essa prova. Mas aí, por Faz exemplo, sentido. o candidato que Então tem agora. 29 anos, ele tem até uma. E dependendo do cronograma, né? Mas aí Não, tá pode não estar tranquilo. tranquilo, por exemplo, acontece uma pandemia novamente, os concursos são suspensos. Não, mas ele tá. Mas tem não, vamos esquecer a parte da posse, né? Mas quando ele usa a data da publicação do Sim, edital, é sim, muito bom para o com candidato. certeza. Aí numa situação como essa, se por exemplo o limite é 30, você acha que juridicamente é viável um cara com 35 poder entrar com ação judicial e ganhar? É. Pelo menos assim, do ponto de vista que eu vejo legal, se existe a lei falando que é isso, eu, eu não consigo enxergar aí, tipo, Uhum. talvez É. brecha jurídica para Já, conseguir. não, aí já é mais complicado, porque é um requisito bem objetivo, né? Como eu disse, eu acho que a única questão de idade que a gente discute judicialmente é o momento que vai ser Posse. verificado. Aí isso aí dá para ser discutível. Né? Mas a banca ela pode se precaver botando o seguinte: olha, eu vou botar o limite de idade Sim. na data da publicação. Porque se a prova demorar, o cara vai Uhum. ficar mais velho, Uhum. problema, e Exato. vai estar dentro. Porque ele, quando se publicou o edital, Uhum. para ele é o melhor dos mundos. Mas eu entendo que se mesmo tendo esse requisito que é benéfico, ele ainda não consegue, não faz Uhum. muito Sim, sentido, sim. assim, minha opinião, né? Conseguir uma brecha judicial. Mandado de Exato. segurança certeza que você não tem. Ao contrário, você não Exato. tem direito de ter certo, né? Você teria que Aí tentar vai entrar com depender da uma estratégia. Porque, outra por exemplo, forma. no caso da acuidade visual, há uma possibilidade, por Aí é exemplo, diferente. de uma medida É bem preventiva, por diferente. exemplo, isso é comum acontecer, para que o candidato ele possa apresentar o laudo e ele ser aceito com, por exemplo, as lentes corretivas. Ou seja, para que ele não seja eliminado. É uma estratégia? Pode dar certo? Pode, mas é um pouco arriscado. Né? É interessante, por exemplo, para um juiz já analisar tudo de forma bem satisfatória. Por exemplo, o ato de eliminação, a justificativa que foi trazida, né, os laudos contemporâneos e especializados que foram apresentados e ter uma decisão mais efetiva, né? Até Exato, para liminar precisa disso, né? Mesmo que seja uma decisão liminar, há que ter pelo exato, menos elementos mínimos para poder o juiz exatamente. discutir essa questão, né? Acho que... Mas uma coisa que eu falo para você, e eu tenho certeza que o Flávio fala, Ah, não claro. deixe de fazer a prova por causa disso. Isso aí é fato. Não, você tem que fazer a Vera, entregar o melhor que você pode. Porque você tem que entender o seguinte, a tua parte você tem que fazer. Né? A tua parte você tem que fazer. Né? E essa daí. Então, eu sei que falar isso para advogado, eu sei que você já falou uma vez, até brincado. Quantos por cento você tem de chance de ganhar uma ação dessa? Não vou falar essa pergunta, não, mas é uma pergunta que os alunos devem ter, né? E a gente sabe que não existe porcentagem. De 0 a 100, 100 tipo, varia de 0 a Entre 100, zero né? a Você pode 100. ser qualquer coisa. Mas, vamos lá. Mas o prognóstico, tecnicamente, Uhum. não é impossível. É algo assim que é relativamente até viável, né? Então, vale a pena você se esforçar para estudar. Porque eu te falo, se a gente achasse que não é algo que desse para Exato. reverter, a gente nunca ia falar para você fazer a prova. Isso é Né? interessante, primeiro, que você Mas eu falou acho que sobre a pessoa sofrer por antecipação, né? E eu percebo que isso é uma característica, assim, da maioria dos concurseiros. Claro que não é todo mundo, mas na maioria o pessoal sempre sofre por antecipação, né? Tem uma frase do Sêneca que diz que o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário, né? duas vezes, né? Sofre E, mais, sofre duas vezes até, né? Porque é engraçado isso. Mas é exato. inerente ao concurseiro, né? Essa ansiedade. Porque na realidade foi uma coisa, tá? Talvez seja até duro nisso que eu vou falar. O concurseiro sempre arranja uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa para não se. Porque você tem que entender uma coisa. Por mais que sempre acontece isso. Tinha gente lá na sala que tava tirando foto com o celular, isso já me atrapalhou fazer. Porra.
a sala estava quente, faltou água, que não sei o quê, no dia anterior aconteceu isso. Cara, o Exato. problema vai ter para todo mundo, né? Você tem que entender o seguinte: pode ter impactado, pode ter tido um impacto muito grande na tua preparação, pode, essas coisas acontecem. Mas, cara, nunca tire o peso da tua responsabilidade na tua Uhum. aprovação. Fato, né? Você é muito responsável na sua aprovação. Então, claro, a pessoa mais importante é você. Você fala, se você me ajudou, não. Quem se ajudou foi você, né? Agora, Exato. também quem te reprovou foi você, principalmente. E aí a pessoa já fica ansiosa, já cria tal. Galera, vocês me passaram ainda, bicho. Eu tava falando com a Shayra que na prova da PF, PRF, tinha um monte de gente virando, falando para mim, professor, qual ação que eu entro quando eu passar, se eu passar na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, e ainda não Diploma. tiver o diploma, né? Será que vai tomar posse? Será que pode? Porque você conseguiu passar na época da faculdade, o que eu faço? Eu ficava olhando assim, cara, falei, que esse cidadão aí tá preocupado com isso? Ele nem passou na prova ainda. E se ele está preocupado com isso, eu tenho certeza que ele não está se preparando direito. Porque, por exemplo, eu, quando fiz a prova de delegado, eu Uhum. estava no sétimo período. Tava no sétimo. Quando eu fiz a inscrição, eu estava no sexto. Quando eu fiz a inscrição, eu estava no sexto. Uhum. Eu não queria nem saber se eu ia entrar ou não. Eu queria fazer a prova. Né? Então, quando a prova abriu, né, eu estava no oitavo. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Entendeu? Cara, você acha que em algum Exato. momento eu fiquei pensando nisso? Uhum. Não, eu falei, eu vou fazer minha prova. Se eu passar, aí sim. Aí nego fica aí, cara, eu não conheci um desses ficava me pentelhando com esse assunto, porque aí eu ficava chateado. Falei, cara, vai estudar. Eu falei, toda hora, vai estudar, vai estudar. Ai, mas eu fico preocupado, eu não sei se eu invisto. Não quer estudar, entendeu? Aí fala, mas eu já. Aí, aqui, por exemplo, alguns alunos. Mas eu já tô reprovado, né? Já tô reprovado. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Se tá reprovado, não vai ser pelo exame médico, muito possivelmente. Você vai ser reprovado porque você não vai conseguir chegar na fase para chegar a esse ponto. E outra, só Exato. termina quando acaba. Então você vai vencendo por etapas, né? É engraçado, né? Tipo assim, é, isso aí eu até queria falar, assim, às vezes eu sinto que o candidato, o aluno, né, ele não está Uhum. preparado. Assim, Uhum. emocionalmente preparado Exato. para a carreira. Você pensa situações em que o policial passa. Estresse. Ué, Né? recente? Ué, né? Se você não sabe agir, não é Uhum. uma reprovação, é a E é tua o que eu vida. costumo. É muito além do que isso. E eu Uhum. falo isso com muita propriedade, tá? Se você não sabe, se você não tem o mínimo de controle emocional, se você não tem capacidade de aguentar momentos de estresse, ansiedade, bicho, Exato. você tem que fazer outra coisa. Não carreiras policiais, né? Então, para com esse negócio. Eu não sei se eu falo. Pô, faz, pô, chega até o fim. Tem o Flávio aí para te ajudar, né? Ele a Shayla também ajuda aí vocês. Exato. Cara, faz sua parte, né? Às vezes eu fico meio assim, né? Eu tenho muita paciência com o aluno, mas tem coisa assim que, né? Fala assim, E eu sei lá, costumo. né? Dá Às vezes eu vontade de costumo falar assim, também ser um pouco direto, né? Quando o cara vem com muito, assim, muito vitimismo, muita dor e muito cara, eu disse, cara, você nasceu para isso ou não? Porque se você não nasceu, é melhor fazer para outra coisa. Eu não vou dizer aqui qual é o cargo para ninguém também ficar chateado, né? Que eu digo assim, faz a. não E outra, faz eu isso, o disse, nego fica olha, então você melindroso, não, tá? não nasceu É, para a eu tô polícia, falando de você novo, mas tem esse cargo aqui que vai dar certinho para você. Pronto, faz esse aqui e pronto, né? E outra, Porque eu acho engraçado, né? Porque só olha pra mim assim e fala, não tem cara pinta de polícia, bicho, mas eu aguento pressão. Todo dia eu aguento pressão, né? Então você tem que ter esse mínimo exato. de autocontrole, pô. Nego reprova na prova, meu mundo acabou, meu Deus do céu. Eu. Exatamente. Mas enfim, Então, vamos aí seguir eu aí. também estava vendo aqui, eu acho assim, que eu peguei boa parte da live anterior e ela foi muito pertinente nessas colocações, porque isso traz, assim, de certa forma, uma atenção que a gente precisa dizer para os candidatos que, faz o concurso, mas quando chegar nessa fase, tem que tomar essas devidas cautelas, principalmente em relação ao laudo. O laudo, o relatório médico, é assim, o definidor do seu concurso. Eu não digo assim no recurso administrativo. Pode ser, em alguns casos é possível reverter isso. E eu digo, por exemplo, a gente teve agora o concurso de bombeiros de Alagoas e nós conseguimos, né, alguns deferimentos em recurso administrativo. Sim, Administrativo? Nossa, cara, isso aí é é igual mula sem claro que cabeça, na saci acuidade pererê. visual, a acuidade Né? O pessoal diz que existe. Eu nunca, se bem que eu consegui no administrativo, assim.
Ó, vou perguntar um negócio que eu queria até que você falasse. Banca não é obrigada a aceitar exame que você esqueceu, tá? Depois do prazo, porque tá no edital que você tem que entregar em tal horário. Se você não entregou, dançou. Eu falo isso assim porque eu esqueci o meu também. Eu fui reprovado na prova da Polícia Federal no exame médico e faltou um laudo. Você Uhum. acredita nisso? Faltou um laudo. Só que, administrativamente, No o CESP recurso, né? aceitou, No mas ele não é recurso obrigado a aceitar. administrativo, é, não, Aceitou, obrigado. mas Mas não é assim, obrigado. também tem que se analisar, é claro, e aqui foi esquecimento, mas outra coisa que é muito comum, né, é o atraso, por exemplo, da clínica, né, ou do laboratório. Isso acontece muito com os exames, agora fugiu o nome, o toxicológico, né? O toxicológico é o que Toxicológico. acontece muito mais, assim, às vezes há o atraso, o prazo ali é exíguo para a entrega. Então, assim, essa culpa de terceiro, né, ela pode ser relativizada aí, porque não foi o candidato que deu causa a isso. Isso é uma hipótese comum. É, eu acho Sim, que é mais fácil você ganhar até no judicial, mas sim, no sim, administrativo a sim. banca não é obrigada a aceitar, né? E é o que você fala, porque você abre uma Exato, exceção que abre para exato. todo mundo, aí é mais É uma difícil, quebra né? de isonomia. Teve um aluno que me mandou aqui Ah, não, exame complementar para sanar dúvidas. Aí a Exato. banca ela pede o exame Solicito. complementar, tá? Normalmente ela faz isso. Ela solicita. Aí se Uhum. ela solicitou, você tem prazo, né? Teve um caso recente, até te indiquei. O aluno me falou assim: olha, eu não consigo te ajudar nesse ponto, mas tem um Flávio que entende bastante. Ó que merda, né? O candidato fez toxicológico, fez um prazo bom e o laboratório quebrou a cadeia de custódia. Então Uhum. o exame dele não ia chegar a tempo. Eu não sei se administrativamente ele ganha, Uhum. mas eu acho que É judicialmente ele ganha. possível. Eu não me recordo desse Porque, caso, pô, caso mas gratuito. há como se analisar isso daí. Porque, cara, na realidade, você tem que entender o seguinte: existem coisas que são razoáveis, existem coisas que não são razoáveis. Mesmo coisas Uhum. razoáveis, a gente perde às vezes. Né? Por mais que a gente encontre lógica, às vezes a nossa visão. Minha irmã sempre fala isso, ela é promotora. Juliana, você entendeu o seguinte: a tua visão como delegado, às vezes não é a visão do Uhum. Ministério Público e Isso. muito menos a visão do juiz. Né? E Então, muito cada um menos tem do uma cabeça advogado. diferente e não dá para. A gente pensa muito fora Exatamente da isso aí, né? curva, né? Mas o A gente advogado é a pensa muito mais fora da diferente de curva. todas, eu falo, tá? O advogado é aquele ser é aquele cara que pensa mais diferente de tudo. É essa teoria mais maluca que existe para defesa, quem inventou é o Né? advogado, Senão certeza, né? o judiciário não ia para Mas o frente, não. advogado, ele tem aquela coisa com o concurseiro, né? Eu acho que advogado e concurseiro têm uma relação muito próxima, né? Se cair, tem que cair atirando, né? Você vê assim, prova de concurso, por essa questão mais óbvio, o cara vai recorrer. Né? E tá Exato. certo, tem que recorrer, né? Tem que cair atirando. Advogado também, o cara já tá lascado e tudo mais, mas tem que ir lá A gente salvar, morre fazer, tudo atirando, mais, né? exatamente. Exatamente. Faz parte. E é interessante, por exemplo, o professor Ué. falou muito sobre razoabilidade, né, proporcionalidade, que são princípios, né, do direito administrativo, né, do direito constitucional. Mas, assim, quando a gente pensa de razoabilidade, não é só no sentido. Não, aliás, não é no sentido comum. Ah, isso aqui é razoável ou não. Não é isso. A razoabilidade, assim, sem muito tecnicismo, né? Mas é justamente essa compatibilidade entre os meios para atingir a finalidade. Então, por exemplo, nesse caso da acuidade visual, o que me. Assim, não precisa nem de muita tese mirabolante para dizer o seguinte: ó, qual é a finalidade do exame da acuidade visual? É saber se o cara tem acuidade visual. Pronto. Se o meio que ele utiliza, por exemplo, é uma lente de contato, é um óculos de grau, cara, por que esse candidato vai ser eliminado nessa fase? Então, assim, não é proporcional, porque o meio utilizado pela administração foi altamente gravoso, ou seja, a eliminação completa quando existem outros meios alternativos. Então, assim, isso fica muito claro no caso da acuidade visual nos concursos. Cara, sabe o que eu acho, assim, né? Eu não sei, né? Mas a impressão que eu tenho é que a administração pública mesmo, eu digo assim, os agentes públicos que estão nessa área, eles às vezes devem até olhar e falar o seguinte: cara, ele não tá errado. Eu acho que eles olham, ele não tá errado. Só que Uhum. administrativamente não tem o que fazer. Exato. Deixa ele recorrer, vai dar certo. Eu acho que é mais ou menos às vezes. Eu sinceramente acho que tem coisas que o agente poli olha e fala: não, isso aqui é razoável, a tese do cara é razoável, mas não tem como abrir exceção. Né? Então, às vezes, eu É. acho que isso pesa bastante. Né? Então, não tem como se desistir. Vocês têm que entender o seguinte: administrativamente, tudo é muito difícil. Ponto final. Uhum. Ponto final. A gente acha que vai. A Shara comentou o seguinte: eu acho que eles revêem o edital. Eu até tinha acreditado nisso, né? Mas pelo que você me falou, eu já não Também acho que não. vai ser revisto.
Porque você falou que é uma portaria que aconteceu isso antes. Então, agora você trouxe a informação que eu não tinha. Então, eu É, acredito que não vai ser revisto. Né? Ah, mas é o fim do concurso? não, Cara, bicho. Se você já tá pensando que é o fim do teu concurso, aí você tá com um problema muito exato. sério, né? Já, Já é, na realidade já é. Porque você não vai passar, né? Já não vai se preparar, é. né? E assim, eu Então, achei bem tem que estar interessante motivado, porque né? ela Tem que fazer também essa... trouxe alguns exemplos, né? Porque, veja só, não é só a questão da miopia, né? Mas a questão do ceratocone sempre é um grande problema, né? Até no concurso da PRF, eles fizeram uma série de retificação, uma retificação lá, demonstrando que o simples fato de ter ceratocone não iria eliminar do concurso, que é uma coisa óbvia, o pessoal Eu ficou lembro disso. fazendo uma festa, eu digo, ó, bem, mas isso é óbvio, não é só do ceratocone, é de qualquer doença incapacitante do edital, ela tem que demonstrar se realmente, no caso clínico do candidato, incapacita. Então é uma coisa Ou óbvia. não é, ou não é incapacitante. Mas é isso que e a galera fica nessa. Eu entendo que a ansiedade com o concurso acontece. Mas, cara, você tem Sim, que se blindar de algumas coisas, né? Tipo, se preocupa com aquilo que sim, realmente tem que se preocupar, né? Que é a tua preparação, é você estudar, é você ter a cabeça no lugar para tirar isso daí. Vou ter que judicializar. O melhor da com vida é nunca certeza, depender de com judiciário para certeza. nada. Isso é fato, né? Mas às vezes não tem o que fazer. E hoje, Né? de Às vezes certa não tem o que forma, fazer. Breno, assim, Aí, parece que eu estou querendo puxar a sardinha para mim, mas não é, é um fato, é um fato. Hoje, a judicialização, hoje, assim, há um bom tempo já, a judicialização em alguns concursos se tornou uma própria etapa do concurso. Exato, pelos erros constantes, né, que não são revistos, né, é aquela insistência, né, no erro. Então, cara, aí vai ter que judicializar. A gente já sabe que vai judicializar, ou seja, já é uma etapa própria do concurso. Infelizmente, é assim. Né? Então, não adianta, por exemplo, também se vitimizar. Ah, meu Deus, ai, meu pai. Não, cara, vai enfrentar. Né? E essas questões, por exemplo, de exames médicos, de investigação social, tem muita coisa que já poderia ser revista, não vai ser revista, eles vão continuar no erro e você já vai saber que vai ter que judicializar mais à frente. Agora, a questão é como você está se comportando hoje, qual é a sua preparação, se você vai ter um acompanhamento, porque não adianta você querer, por exemplo, na fase de exame médico, né, não tomar os cuidados necessários de um bom profissional, né, de fazer outros exames para fazer a comparação, né, de ter um relatório médico bom. cara, é o que a Shaira falou também, é o que você está falando. Exato. Galera, se previna, pô. Se você sabe que é uma chance grande de você ter essa. Se você leu o edital e falou, pô, tem essa doença. Aí você vai ficar perguntando para mim. Quem sou eu? Eu sou um pobre professor de direito, cara. Eu não entendo dessa. Você tem que ir um especialista, né? O pessoal pegou a ceratocone. Eu falei, cara, eu não sei te explicar. A única coisa que eu posso falar, eu lembro de casos de colegas que tiveram problema com Sim, isso e tiveram que judicializar, né? Mas, pô, você vai ficar. E outra coisa, se você é ansioso, vai ficar matando, pô, vai exato. no médico. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É igualzinho o cidadão, né? E eu me coloco aí nesse lugar. Quando você passa o mês todo passando o dinheiro no cartão de crédito. Pá, pá, pá. Aí você, acho que o negócio tá ruim, né? Aí chega quando fecha a fatura, o cara não quer abrir. Não vai ter que pagar. Enfrenta, Não vai, enfrenta. uma hora você não vai ter que resolver esse negócio, né? Você vai ter que enfrentar, pô. Então você prefere já ir se preparando, né? Tipo assim, ó, não, o negócio tá ruim, né? Vou economizar daqui e ali. Ou você prefere deixar o negócio passando lá. Quando eu viajo, né? Eu vou lá, esse aqui, ó, vamos passar aqui no cartão de crédito. Aí em dólar, né? O número tá pequeno. Aí depois faz a conversão, vai, passa, né? Passa. Aí vai chegando perto do carro. Pô, teve uma vez aí, essas últimas viagens, que eu passar o cartão, aí apitou. Falei, aí o cara falou, não passou. Falei, passa de novo, acho que deve ter dado erro. Não passou. Aí eu olhei assim, e eu já tava assim, pô, acho que ia ser um pouquinho demais, né? Acho que ia ser um pouquinho demais. Aí quando eu fui ver, o limite tinha estourado do cartão, daquele cartão. Aí a merda já tava feita, né? Já tinha gastado, já tinha que pagar, tudo mais, velho. Se eu tivesse visto antes, talvez eu já teria tomado mais. Esse docinho aqui de 15 dólares não precisa comer, essas coisas assim. Então, mas você já vai se Exato. preparando também, né? Até porque, infelizmente, vai ter situações que o médico, né, um bom médico, um bom advogado, Sim, ele vai te sim. falar que não tem Até como. porque tem outro jargão também no Né? direito, que o Não tem como. advogado é o primeiro juiz da causa, né? E às vezes tem causa isso,
Um bom advogado, né? Tem que tomar cuidado. Um bom advogado, porque tem gente que Exato. vai te botar em aventura Tem coisa que eu jurídica, né? já, Isso é assim, perigoso. liminarmente, né? Sentença improcedente liminarmente. Eu já digo, pô, cara, não vai. Agora, se tu quiser, né? Você vai ter mais dor de cabeça. Ou seja, vai prolongar ainda mais o teu sofrimento, né? Que é essa dor aí. Agora, Juliana, eu não sei se... Eu acho, assim, que essas questões aí de acuidade visual foram bem interessantes já faladas, mas eu até vi outras coisas aqui, assim, meio que absurdas também, né? Que são até tão mais absurdas do que essa previsão. É, não, tem que ser feio, né? Você viu? Exato. Negócio estético. Pô, agora o feio nem. Cara, eu falo o seguinte, bicho, eu sou feio, isso aí é inegável. Nós vamos ficar me zoando, tá bom. Eu sei que é mentira, eu sei que é ironia, né? Cara, eu sei, eu tenho espelho. Duas coisas que eu nasci com é espelho e bom senso. Agora falando, Certo. pô, questão estética, pelo amor de Deus, né? Agora, o pobre do feio só pode fazer concurso pra crescer nada, porque eu falo que a vida de bonito sempre é mais fácil. O bonito é É sempre bem verdade. atendido, né? É aquele cara que. É, ué. O bonito sempre atendido, né? Normal, isso aí é da vida, né? Eu lembro que eu trabalhei no setor, não vou falar nome, que o chefe, ele fazia teste de estagiário, né? Só entrava a menina bonita, né? E, pô, nas funções mais tranquila. Aí vinha o sacudo, né? O cara, o homem, pô, só fazer carregar peso, né? Então era desse jeito. Cara, não tem como, né? Infelizmente o mundo é assim, estética move, né? Por exemplo, bonito não precisa nem abrir a boca, né? E às vezes é perigoso até abrir a Porque, boca. não, e Quem descobre que descobre tem é cárie feio, né? também, né? E cárie É. elimina, né? No... Eu falo assim, né? A vida do feio é mais lutada, é mais suada. Aí agora não deixa nem o pobre do coitado fazer concurso. Mas qual que Não, você achou então, por estranho aí exemplo, que você falou? Pra mim, esse exato. Por da exemplo, eu vi estética eu achei aqui, eu vou feio. abrir aqui o anexo, É. eu destaquei alguns. Por exemplo, deformidades congênitas, né, com comprometimento estético. Então, por exemplo, cara, Então, é então, por isso. exemplo, a gente já teve Né? casos de cara que tem amputação congênita dos dedos do pé direito, era só um pé e assim, é parte dos dedos dele que não, ele não tem. Mas assim, isso não traz nenhum tipo de limitação, assim, por laudo e tudo mais. E aí, veja só, também comprometimento estético, aí fica a se perguntar, né? Você está fazendo concurso de beleza, O que é concurso de feio? O que é beleza não é bonito? concurso para a polícia, né? Não, porque eu falo, tá? Se isso aí pega, essa moda pega, eu vou perder os meus alunos, porque só tem bicho feio Ou na se minha não, turma. Esses caras, porque, olha, eu falo, as alunas são bonitas, mas os vamos alunos são pleitear. judiados, tá? Que brinca lá na Paraíba, os meninos que eu vi, falei, cara, torço pra esse cara passar no concurso, né? Porque lascado do dia que nasceu até hoje, né? Então Ou precisa se passar não, no concurso público aí. vou Mas brincadeira à fazer o parte, meio seguinte, né, absurdo um para negócio desse. os concurseiros feios. Eu vou enviar um projeto de lei para que a gente traga uma cota para feios, né? Uma cota reservada. Não, tem as coisas assim, cara. Eu não entendo como é que o cara, quando vai fazer um edital desse, não olha, fala assim, acho que isso aqui. Tipo, será que eles não se reúnem? Fala assim, será que isso daqui não é fora da Mas aí razoabilidade, né? eles não pensam Mas, enfim, nisso. Aí, por exemplo, eu vi aqui, diabetes. Mas, por exemplo, diabetes tipo 1, tudo vai ter grau, né? Tudo vai ter intensidade aqui. Por exemplo, diabetes a gente já tem vários casos, claro, dependendo do tipo. tive Sim. um colega que reverteu judicialmente. Hoje ele é delegado Porque federal essa e tinha lógica diabetes. também que acontece muito nas juntas médicas, que é assim, mas o cara pode desenvolver. Cara, e você tem uma bola de cristal, como é que é? Você é uma postura futurista, né? Não, ele pode desenvolver. Essa simples assim, ilação também não é fundamento para eliminar o candidato em concurso. E às vezes, no caso de diabetes, é muito comum isso. Não, mas o cara vai ter possivelmente futuro de patologia. Bem, não é. Até porque, por exemplo, o cara pode mudar o estilo de vida, fazer dieta, fazer exercício, a depender do grau, claro que eu estou falando. Mas isso, por exemplo, é possível. Mas aí a junta vai fazer o seguinte: tem diabetes, acabou. Tchau, eliminado. Exato. Não, é binário. Tem que entender assim. E eles têm que ser, sem sacanagem, eles têm que ser assim. Não cabe a eles fazer esse tipo de jeitinho, né? Porque isso daí daria até muito problema E para eles, né? agora, No por caso. exemplo, a maioria, Então, grande parte das juntas médicas são o quê? São feitos por médicos generalistas. não são Esse é o grande especialistas. problema.
também. Não são E aí, especialistas. Mas é onde vocês batem, né? Eu imaginei exato. que Por é isso que onde no vocês recurso batem, né? administrativo tem que haver um recurso e os laudos bem mais enfáticos de especialistas para você tentar reverter isso. Se não for administrativamente, que é muito difícil, mas pelo menos judicialmente também. Outra coisa aqui que eu vi, a obesidade. Né? E aqui não colocou, por exemplo, quais são os graus. E, por exemplo, a gente já teve casos também que, por exemplo, alguns tribunais entendem que, até nas carreiras de segurança pública, por exemplo. Mas agora eu ia te perguntar, já aconteceu caso em carreira de... Porque eu acho que o fator limitante aí seria o Então, TAF, não? se o cara já passou no TAF, ele já demonstrou que tem aptidão física? É, por isso que eu acho Exato. estranho. Não seria o TAF, por exemplo. Eu fui Sim. feito para reprovar em E TAF. Eu sou passou, né? baixinho, cabeçudo, pé torto e passei. Então Exato. fui contra tudo e contra todos, né? Tem que Consegui ser provar, né? doença. E nem Então toda agora eu acho obesidade, por que... exemplo, é doença. A obesidade mórbida, que se não me falha a memória é no grau 3, aí tudo bem. O cara realmente. Eu acho que esse cara não iria nem passar no TAF. Né? Então, mas se ele já Então é passou, isso. então, porque ele teve um índice lá. Mas que índice é esse? Por exemplo, eu não vi no edital eles colocarem o IMC, qual é o índice e tal. E há uma discussão até pelos nutricionistas. Eu te perguntar, cara, eu ia te perguntar, IMC pode Sim, reprovar mesmo? Você já viu sim. isso aí? Porque muitos alunos me Mas perguntam. assim, aqui no edital eu não vi, pelo menos no anexo 3, nenhum tipo de delimitar, porque às vezes eles delimitam até o índice de 40, porque acima de 40 já é obesidade mórbida. Então aí realmente é, é incapacitante. Não, 40 eu acho que é bem exagerado, porque eu acho que o Mas normal é eu 23, acho que alguma grau coisa assim, 2 né? entre 25 a 30, não, a 30 a 40, é uma coisa assim. Então, mas aqui eu. Não, 25 bom, Exato, 25 o exato. cara é quase O normal, grau bicho. 2 ali, eu acho que é Não, entre o 30 a cara... 40. Então, assim, e até os próprios nutricionistas, eu digo, não é por mim, né? Nutricionistas que dizem que até esse índice analisado de forma individual, ele não é capaz assim, de trazer, né, o quadro daquele próprio candidato. Existem outros elementos que têm que ser colocados além do índice só, de forma isolada. Né? Então, essa é uma questão também que está prevista no edital, pode ter problema. Eu vi aqui, ó, varizes. Varizes. Então, nem sempre, dependendo do caso, a varize vai ter um problema. Quem vai dizer isso? É Flávio? Não é, mas você vai ter que procurar, sei lá, um cirurgião vascular, um angiologista, para. Varizes eu sei que tem uma questão que é Sim, estética, né? Até certo ponto é estético, a pessoa não quer exato. ter, mas tem umas que são doenças, né? Eu já Mas vi aí, gente veja, que se a operar para... simples constatação eliminar tem que analisar isso. E é isso que eu vou dizer, que eu digo. Não sou eu que vou dizer se você tem aptidão, né, para o exercício do cargo, porque tem que analisar a sua situação. Como é o caso também aqui do edital, asma. Depende também, depende. Porque tem asma que é administrável. E a gente já tem casos nesse sentido. Então, olha, eu acho que é muito importante vocês, né? O Flávio, ele está trazendo vários casos. O que a gente quer, o que o Flávio está querendo mostrar é o seguinte: até aquilo que está previsto no edital, ele tem um espaço, né, cinzento que você tem que saber o Sim, que realmente é considerado, né? E é nessa linha que, por exemplo, você colocar no edital não permite é correção de absurdo. visão é algo absurdo, né? Exatamente, eu acho que é Exato. essa linha que você está falando, né, Flávio? E, cara, eu vou falar uma coisa para você, né? Você viu aí a Uhum. Shaira falando isso aí, né? O Flávio falando isso aqui, especialistas nas respectivas áreas, e tá bem claro que isso aí foge. Agora, o que o Flávio falou, e eu tenho total confiança no que o Flávio fala, é que administrativamente ele acha que é muito improvável que seja alterado. Ponto. Vai ser alterado? Não vai. Né? E ele deu os argumentos que eu acho plausíveis. Já tem uma portaria em relação a isso, né? Judicialmente é um É o outro mundo mundo, paralelo. né? Então é o que o Flávio fala. Então às vezes realmente vai acabar passando Uhum. por um lado que é judicial. Uhum. Ninguém gosta Exato. disso, tá? Ninguém gosta, ninguém quer isso. Todo mundo Uhum. quer passar com tudo redondinho, mas você não pode abrir mão do seu sonho por causa disso, né? Então, aquilo que a gente sempre tentou te orientar é o seguinte: Sim. tenha paz para estudar. Porque se fosse um cursinho, né, ele ia querer te vender o Uhum. curso e empurrar o curso de qualquer jeito. Né? Aqui, a gente,
eu nem comentei, né? Tipo, a gente tá querendo, mas aqui eu quero que você tenha paz que fala assim, ó, até para uma Uhum. tomada de decisão, né, Uhum. Flávio? Isso aí é muito importante, né? É uma tomada de decisão. Uma coisa que é muito clara é o seguinte: tem Sim. coisa que você não vai entrar. Ponto. Tem situações que você não vai entrar. Uhum. Infelizmente, você não vai entrar, né? Teve um aluno aí, cara, que o cara ele passou dentro das águas da Polícia Civil de Minas Gerais. Ó, você viu a história, né? Dentro das vagas, foi fazer exame médico, descobriu que estava com um tumor na costela, maligno. Uhum. Uhum. Fatalidade, né? Fatalidade. Vai conseguir tomar posse? Não vai conseguir tomar posse, né? Na Uhum. realidade, a briga dele já não é mais essa. Não é mais como. Ao contrário, a Saúde. briga É. dele é de vida, sobrevivência. E outra, né, cara? Que bom que que Sim. essa prova existiu na vida dele, A porque ele malice que não vem teria para feito o bem, né? exame. Então, pô, super triste a história e, cara, muito forte, cabeça no lugar, né? Então tem coisas que você tem que chegar e falar assim, aqui perdi. Mas tem outras brigas que Exato. você fala, não, Vale a aqui pena. É. vale a pena. Então, se é uma questão de miopia, né, que não pegou, aí Exato. é uma luta que vale Não, a pena. esses Isso aí casos eu que eu te estou falo, dizendo vale a aqui são casos os mais comuns. Eu não estou nem dizendo aqui, né, os que são ainda pode ser. Não, isso aqui são casos comuns no judiciário, né? Inclusive que a gente já teve até oportunidade de atuar e a gente já viu isso em loco. Claro que existem uma gama de questões, mas existem precedentes nesse sentido. Por exemplo, vitiligo. A gente está com um caso agora no concurso de bombeiros e vitiligo está no resolve? edital. Todos esses aqui eu estou pegando o anexo 3 do edital. Né? O de bombeiros aconteceu isso também, de Alagoas, né? O pessoal com vitiligo. Mas veja só, o que é que isso pode incapacitar? Né? A própria Associação Nacional de Dermatologistas já diz, isso aqui é uma perda de coloração da pele, é uma diminuição, é a ausência de Isso aí tem um caráter até discriminatório. preconceituoso, né? Triste, não vai desse, né? Discriminatório. A É nossa discriminatório. Constituição, né, proíbe qualquer tipo de proibição discriminatória em relação a condições E aqui é um problema assim estético, pode ser estético, mas incapacitante para o exercício do trabalho, né, da função aqui do cargo público, jamais. Né? Inclusive, eu não sei, você gosta de assistir, né? Cara, é muito triste, né, cara? A BBB, gente né? brinca assim, né? A gente brinca, mas BBB, eu não sei quem é ninguém daquele negócio. Eu sei que a galera aí da equipe falou, esse aqui de BBB vai bombar. É Então, porque beleza, então vamos tem uma falar. das Manda participantes, vocês né, aí, que tem né? Aí, vitiligo, né? Aí o pessoal faz essa comparação, né? E realmente é uma coisa que não incapacita para nada. complicado, sim. Mas enfim, o resumo de tudo que a gente falou aqui agora é o seguinte: tem coisas que são incapacitantes, ponto. Tem coisas que, ainda que esteja no Uhum. edital, aquilo não é um absurdo e vale a pena brigar para você poder reverter a situação. Importante ter um Sim, acompanhamento técnico. E em questões de exame médico, é importante ter o acompanhamento médico sim. e o acompanhamento jurídico. Né? Aqui a gente trouxe duas pessoas especialistas em cada um em sua área para te dar essa tranquilidade. Aqui ninguém está falando assim, tem que procurar Uhum. ele, o Flávio, o doutor Flávio, tem que procurar a doutora Xana. Não, ao contrário, eles gentilmente vieram aqui para tranquilizá-los, né, daquilo que pode. Aí, por exemplo, você virar e falar assim, não, mas, pô, aí, infelizmente, Exato. cara, tem coisa que não dá, né? A Xana também falou assim, né, falou, mas chegar nesse grau Uhum. aí não é compatível. É Uhum. porque ela quis falar com jeito, mas tem coisa que E quem realmente tem não que tem como, dizer é né? justamente ela, né? Por exemplo, Que é daltonismo grau a máximo. especialista. É a que vai dizer. E às vezes Isso, chega um candidato, isso. por exemplo, Juliano, e diz assim: É, mas e, o especialista diz isso. E aí, Flávio, o que é que eu faço? Eu vou dizer, cara, quem sou eu para então dizer que o cara não está certo? Então, no máximo, o que é que você pode fazer? Procura outro profissional, porque às vezes pode ter uma outra opinião. A gente viu nessa questão do ceratocone, eu percebi entre os oftalmos cara, que merda esse ceratocone, cara, é o que que mais me pergunta esse negócio. Por isso eu falei pra Xara, existe fala uma zona sobre cinzenta, isso. pelo que eu consegui conversando com o pessoal, conversando com alguns especialistas também, é que existe uma zona cinzenta entre um astigmatismo assimétrico irregular e o ceratocone inicial. Então, por exemplo, aconteceu nos bombeiros agora que os laudos que foram apresentados com astigmatismo assimétrico
a galera passou. Aí aqueles laudos que chegaram com ceratocone foram eliminados. Mas, assim, pelo que dizem, é A quase situação era idêntico. igual, idêntica, às Inclusive, vezes, né? teve oftalmo, por exemplo, que Ah. pegou o mesmo candidato e disse, ó, ceratocone inicial. E para outro disse, não, aqui é astigmatismo assimétrico. Então, pô, então às vezes até os próprios profissionais. E eu vou falar, né? Você vai deixar para Exato. resolver isso daí quando já não tiver mais tempo? É isso que você sempre fala, né? É Uhum. a conduta preventiva, né? Assim, você vai deixar em cima da hora. Eu falo, cara, a galera às vezes não se liga nisso, porque Vai nunca acontecer ninguém com acha você. que vai acontecer Exato. com você. É uma reprovação TAF, né? Uma reprovação psicotécnica, uma Uhum. reprovação no exame médico. Tudo que você puder precaver, vale a pena, ué. Até para você ter paz de espírito. Mas foi perfeito, Flávio. Quer deixar uma mensagem final aí para a galera, que já está quase Não, batendo o dizer limite que da estamos live? aqui à disposição. Acho que essa live trouxe uma ênfase aqui no sentido de que o jogo não está perdido, né? Há uma necessidade de você se concentrar hoje no presente. O seu presente é a preparação para a prova, né? E essas outras questões podem ser analisadas mais à frente. Mas que você tome o cuidado de, ao chegar próximo dessa fase, você tome essas medidas preventivas, converse com profissionais, para que você possa já se preparar, né, para tentar reverter essa situação, tendo em vista que o edital ele é muito claro, muito incisivo nisso daí. Mas assim, eu estava até me lembrando, Juliano, não sei se você se lembra do Tropa de Elite 1, né? Aquele cara, o Matias, né? O Matias, ele tinha óculos, era o cara do BOP. Eu sou fã de Tropa de Elite. Pô, o cara lá da PM, do Rio de Janeiro, do BOP, tinha óculos. Então, por... Não, se eu pegar lá na Polícia Federal os colegas que usam óculos, velho, um monte. Um monte. Eu acho que na delegacia que eu trabalho, eu não. Assim, rápido eu não consigo lembrar de alguém que não use. Exato. É meio assim. É uns negócios assim que a gente fica olhando, meu Deus, né? Mas enfim, a gente está aqui para ajudar o nosso aluno, né? A gente está aqui para trazer um conforto para ele. Mas você Exato. também tem que se ajudar, né, meu amigo? É ficar menos ansioso aí, né? Ficar mais assim, tranquilo, focado no estudo. Estuda. Estuda, passa e depois se pensa nisso, né? Vamos para cima e tal. Mas se você tiver algo aí que é muito grave, assim, uma doença grave, assim, é interessante você ver até para como é que fala, até direção de foco. Talvez carreiras policiais não dê, porque Exato. outros carros admitem, né? E talvez, né, uma porta se fecha, mas não a porta do Exato. concurso público em si, né? Então isso é muito importante se pensar. Valeu, Flávio. Para mim, as lives que eu faço contigo é sempre um bate-papo de amigo aí, que Não a gente é? não para quase para se falar, né? Mas quando tem live, a gente bate papo, conversa bastante e agradeço bastante em nome dos alunos aí do DSO, a sua disponibilidade sempre está aí presente na dúvida. Foi ontem, né? Foi anteontem, ontem que eu tô. Foi. Foi anteontem, né? Que eu falei. Sim. Foi anteontem. Falei, foi 10 e pouco da noite, falei, bora lá fazer uma live, não sei o quê. Aí teve um maluco que chegou lá e botou assim, E é você porque a gente viu a fez um hora que eu negócio respondi? Eu acho que foram daquele umas filme, você 4 horas chama. que eu vi a mensagem. Mandei. É, não, e eu tinha mandado, né? Aí eu teve um aluno que virou, ele ficou chateado que a gente tinha feito um post, né? Um meme, né? E daí falou, mas você só quer vender curso, não quer saber dos alunos. E eu já tinha até falado Sim. contigo para marcar a live, né? Parece que os caras não conhecem, esquece que na realidade aqui a gente não é assim. Claro, ninguém é bobo de achar, eu não vou ser hipócrita e falar assim, eu quero te Sim. preparar, eu quero que você prepare comigo. Mas a gente vai muito além disso, a gente quer te mostrar o que você pode ou não fazer, porque, pô, eu acho ruim isso, né? Deixar o aluno largado. Então é a oportunidade que você tem. Flávio está aí sempre com a gente. Tem Sim. várias lives que a gente fez, né, Flávio? De temas muito interessantes. Né? O último foi bem interessante, que você falou bastante de investigação Uhum. social, do que você vê nas ações que você entra, aquilo que dá certo, aquilo que não dá, aquilo que admite, aquilo que não admite. E fiquem ligados aí nas lives. Sigam o Flávio também, né? O Flávio tem bastante informação aí, né? Então é isso aí, galera. Tamo Abração junto. e Valeu. até. Valeu.